irmã visitante estava contando, né? Depressão não é brincadeira não, meus amados. E tem muitas pessoas, às vezes, que acham que depressão é frescura, é coisa da cabeça, mas não é não. Na minha parentela tem um que tirou a própria vida pela depressão. E a minha também. O tio da minha esposa. Então, depressão não é algo de se brincar, é algo de se tratar com carinho, saber acolher a pessoa que está passando por essa situação, porque não é fácil. Todos nós temos um pingo de depressão em nossos corações, às vezes por uma palavra mal falada, às vezes por uma palavra mal interpretada. Mas, meus amados, para não tomar o tempo, vamos abrir as vossas palavras em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus é maravilhoso, aleluia. Aleluia. Tu és fiel. Quem acredita no milagre do Senhor? Glória a Deus, Quem aleluia. que Deus pode tirar a tua parentela do meio do lodo do charco. Aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus pela minha vida e pela vida de cada irmão aqui presente esta noite. Que o Senhor possa abençoar cada lar, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa encher cada lar com paz e com as providências divinas dele. Oh Espírito Santo de Deus, todos encontraram, amados? Quem não encontrou, só falar Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Meus amados, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor assim nos refere: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até aqui, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, só o Senhor sabe de onde o Senhor tem me tirado. O Senhor tem me tirado, Pai, do lodo, do charco, né? Dali, da onde o Senhor me tirou. Primeiramente, o Senhor tem me tirado das drogas, aonde uma sexta-feira dessa estaria com a minha casa cheia de cerveja e com uns 3, 4 pinos de cocaína. Não contente com isso, ainda arrastava minha esposa. Para mim não pecar ou errar sozinho. O inimigo ele é tão sujo, ele é tão astuto, que eu falava para minha esposa: quer uma maconha? Quer que eu traga a maconha para você já também? Porque minha mulher, ela pegava no meu pé. Deus já usava a vida dela para tentar me tirar, que era uma armadilha satânica. Satanás ia arrastar eu. Então o demônio colocava na minha mente: oferece maconha para ela, amado, que aí ela vai querer, aí ela não vai poder te julgar, porque se ela falar da tua droga, tu fala da droga dela. Então o inimigo ele é sujo. O Senhor, ele me deu tantas oportunidades que não era nem para mim estar aqui de pé testemunhando. Se eu for contar do início, de onde Deus me tirou, eu não consigo, porque eu caio em lágrimas, eu caio em prantos, porque quase 2 vezes fui abusado, morador de rua. Só quem morou na rua, ou quem ainda passa esse sofrimento sabe. E hoje olhamos para essas pessoas que estão sem um teto sobre sua cabeça, e muitas das vezes, em vez de acolhermos, apedrejamos. Não apedrejamos fisicamente, mas mentalmente, lançando uma palavra. Meus amados, eu não quero aqui falar que eu sou perfeito, eu não quero falar da vida do próximo, eu quero falar da minha, o meu testemunho, o que Deus fez comigo, da onde Deus me tirou. O Senhor Deus me tirou da rua, tirou das bebidas, da droga, da maconha, da prostituição, porque eu não era casado, eu vivia na fornicação. Então não adianta eu ficar mentindo ou escondendo para o meu pastor algo que Deus está vendo.
Se o Senhor, o pastor dos pastores, Jesus grandão da Galileia, dele tu não esconde nada não, mano. Eu escondo do meu pastor. Eu posso sair do culto e acender um cigarro de maconha? Posso. Tu acha que quem vai pagar o preço? É eu ou é o pastor? Fisicamente e espiritualmente, eu. Mas e quem está lá fora vendo? Tá lá, não é pastor daquela igreja, não é ovelha daquela igreja? E aí muitas das vezes quem paga o preço não é só o pastor, mas a obra. Às vezes as coisas não acontecem na obra, por quê? Por falta de discernimento, de entendimento. Então, o Senhor, quando Ele me tirou dessa vida errada, que eu não tenho orgulho nem de falar, vendia droga, já participei de assaltos, mas não estou aqui para falar que eu não, Deus eu não sou nada. Só o grandão da Galileia, aquele ali, eu vou falar para você, eu sou prova viva, testemunho verdadeiro. Eu fui no cemitério fazer companhia para um amigo que tinha perdido sua mãe. E lá vai eu lá prestar minhas condolências, um bom coração. Não é porque a capa é de um homem brabo, mas o coração é doce. Meu coração é de carne, todos. Tem irmãos aqui que por fora é doce, mas o coração parece aquele coração de pedra, aquele coração que o Senhor bate e Ele não reage, o Senhor bate e Ele não reage. E lá vai eu lá prestar minha condolência. Nem tinha muito vínculo parentesco, não conhecia, tinha mentido para menti pro meu patrão, falei para ele me dar dinheiro para vir pro Guarujá para visitar minha mãe. Foi cair nas drogas. Vai lá, Satanás falando assim, e enche a cara no pó, isso aí, tome. E eu achando que eu tô na glória, cheirando pó. Ai, Satanás, é isso, cheira mais. E lá vai eu prestar minhas condolências. Minha mãe, coitada, que Deus possa guardar ela cada vez mais inocente. E lá fui eu prestar minhas condolências pro amigo. E quando estou passeando no cemitério, me deparo com um túmulo aberto, com o azulejo dos santos. Olha aí, ó, olha o Bruno Santista. Olha o nome que estava no azulejo, Bruno. Só não tinha o nome completo, mas estava Bruno. E cheguei eu lá, curiosidade matou o gato, né, Diago? Que nem quando os amados falam, foi curiar por quê? E lá vai eu curioso. Quando eu inclinei meu corpo, já voltei fora de si. Não conhecia mais ninguém. Lia a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente em língua. Olha como Satanás é. Você consegue ler a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente em língua? Tá vendo essas bocas de lobo? Tá vendo aquela boca de lobo ali? Quando eu olhava, eu via dois olhão brilhando, olhando para mim. Sabe essa faixa amarela que você está vendo no meio da rua aí? Pode olhar, tá vendo essa faixa? Eu não andava na calçada, eu andava na faixa. Tanto na contramão, olhava para a luz, para mim eu sugava toda a energia da luz, fazia e eu controlava tudo, só no piscar de olho. Satanás colocando na minha mente. O Satanás chegou a colocar na minha mente que eu era até do comando, sem nem envolvimento com o comando eu tenho. Eu andava no bairro onde fui criado e eu falava para todo mundo, toque de recolher. Tava com uma camisa. Sabe o que é uma camisa? Dá com a camisa? E Satanás na minha mente falando que era uma 12. E eu falando que era o irmão falecido do patrão do bairro. Toque de recolher. Toque de recolher. Ó Satanás como é sujo. Minha mãe vai vir para cá mês que vem e eu vou trazer ela para testificar o testemunho. E aí, ao passar dos dias, foram falar para minha mãe, teu filho tá doido lá. Tanto que quando minha esposa me conheceu, a parentela dela foi falar para a mãe dela, a Bob tá namorando com o doidinho, com o doido. Pergunta para ela, eu nem olho para ela. Então, quando minha mãe foi descobrir, foram falar, tá lá teu filho, o apelido da minha mãe é Duda, para quem não conhece, o nome dela é Rosenilda. E quando foram informar para ela
que o filho dela estava lá, ela não acreditou. Ela falou, para de mentira, meu filho está em Jundiaí. Tadinha, inocente. Que tristeza, imagine uma mãe saber que o seu filho estava ali a todo momento, em nenhum momento passou na casa dela para dar um abraço, e foi descobrir quando ele estava louco. Olha que loucura como Satanás é, né? Olha como Satanás trabalha na nossa vida. Se a gente dá brecha, ele vem e faz a farra mesmo. Ele quer te envergonhar, ele quer te matar, ele quer te arrastar. E não é só você não, se deixar ele arrasta a tua família inteira para o inferno. Então precisamos ter discernimento. E aí quando minha mãe me viu, meu Deus do céu, como ela chorava. Ela chorava. Eu lembro que quando eles me acolheram, me receberam em seu lar, meu padrasto já frequentava a igreja, não ia todo dia, mas frequentava. Eu lembro que meu padrasto veio com um balde ungido e ele jogou em mim. Só que como eu já tinha me batizado a primeira vez sem entender o que é batismo, sem entender o que é Jesus, então na minha cabeça ele jogava e falava, pode jogar, eu sou batizado. Mas aí quando ele começou a passar óleo nos móveis, onde eu quebrava tudo no soco, meu padrasto foi o que mais sofreu na minha mão, meus amados. O dia que ele tiver a oportunidade de vir com a minha mãe aqui, eu vou trazer ele aqui. A honra vai se trazer ele aqui e falar, conta o testemunho, confirma, testifica. Eu esbofetava a cara do meu padrasto, tapa na cara, cuspida na cara. Porque desde pequeno, eu saí de casa com 11 anos, meu padrasto foi e me expulsou de casa. Porque ele gostava de querer bater nos meus irmãos. E eu, por mim ser um dos segundos mais velho, eu ia proteger meus irmãos. E quando mais o tempo foi passando, mais ele foi vendo, eu já tinha conhecido alguns camaradas da vida errada, era de menor, tudo de maior. Então ele vendo isso, ele saberia que um dia eu ia domar ele. Muito pelo contrário, o que ele pensou? Vou tocar de casa. E aí passei a morar na rua com 11 anos de idade. Sabe uma criança morar na rua? Sabe o que é você fuçar um lixo para você comer algo? Estavam na rua porque queria? Não. Estavam na rua porque usava droga? Não. Eu conheci a droga a partir do momento que eu passei a viver na rua. Eu comecei a cheirar cola. Depois da cola, eu comecei a fumar maconha. E depois da maconha, o que veio? A cocaína. Depois disso, fiquei, não conseguia. Tinha dia que 10 reais para mim era droga. Eu cheguei a inventar até doença na minha parentela para pegar dinheiro emprestado para usar droga. Você vê como Satanás ele é tão sujo, ele é tão estratégico, que ele faz você mentir para saciar a vontade do espírito maligno que estava no meu corpo. Então, precisamos entender que algo que a gente passa na nossa vida, às vezes não é porque queremos passar, mas é porque muitas das vezes são palavras lançadas. Então precisamos nos preparar cada dia mais. Quando quando acordarmos, já temos que repreender, porque nós não sabemos o que estão lançando sobre nossas vidas. Não sabemos. Quantos aqui, numa sexta-feira dessa, há 5 a 10 anos atrás, estaria aqui? Não estaria. Há 15 anos atrás, quem diria que numa sexta-feira dessa, você estaria aqui hoje presente, ouvindo a palavra de Deus? Muito pelo contrário, preferiria estar na onde? Está na zona da prostituição, está bebendo, indo na biqueira, praticando mal, maquinando mal no coração das pessoas. Mas é isso que Jesus faz. Jesus ele tira do lamaçal das drogas, do lamaçal do crime, e faz o novo homem, nova criatura é. Mas para a gente ser nova criatura, o que precisa? Precisa ter humildade, precisa ter mansidão, precisa se colocar no lugar do próximo. Não adianta eu querer falar que eu passei esse processo todo e não tive nenhum aprendizado. Qual aprendizado que a gente tem? A gente aprende a amar o próximo como a si mesmo. Mas como assim?
Se põe no lugar de uma mãe que hoje chora por um filho que está no meio das drogas. Se põe no lugar de uma mãe que precisa acordar 3, 4 da manhã para ir visitar seu filho no presídio. Se põe no lugar de um pai que muitas das vezes deixa de comer para saciar a tua vontade, para saciar a tua necessidade. Precisamos cada vez mais nos se colocar no lugar do próximo. É fácil as pessoas olharem para mim hoje e ver esse cara lindo mais ou menos, mas cheio da graça de Deus. Aleluia. Porque é só Ele que me dá, apenas a graça do Senhor me basta. Tem me faltado diversas coisas em diversas áreas, mas o que não pode nos faltar essa noite é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Isso nunca podemos deixar faltar. Precisamos nos recarregar todos os dias. Eu sei que é cansativo. É que nem às vezes o nosso pastor comenta: na empresa a gente segue regra, e na igreja não quer seguir regra. A igreja é um membro junto, um só corpo, um só espírito, uma só adoração, uma só palavra. Não é porque o pastor falou que tem que fazer. Não, eu como servo e uma boa ovelha, eu preciso primeiramente olhar para Cristo. O alvo é Cristo. O alvo não é o pastor, o alvo não é a Igreja Missionária Paz e Vida, o alvo não é o obreiro Igor, o alvo não é o obreiro Alexandre, o alvo não é o diácono Daniel, o alvo não é o nosso diácono Ivanildo, nem a nossa missionária Hortência. O alvo é Jesus. Quando a gente aprender a entender que alvo é Jesus, o centro de todas as coisas, talvez o Espírito Santo venha e comece a nos moldar. Porque não adianta eu falar que eu sou moldado, não adianta eu falar que eu sou cristão, não adianta eu falar que sou crente, que crente até o diabo é. Ele conhece a palavra melhor do que nós, do que qualquer um aqui. Satanás conhece a palavra de cabeça para baixo, de trás para frente. Foi igual ele fez com a minha vida. Como que eu conseguia falar em língua, lendo a Bíblia de trás para frente? Como? E tem um amado que até hoje mora num bairro. Ele ia na minha casa todo dia orar. Ele caía na cama doente. Um profeta revelou. Chegou um profeta nos meus familiares e falou: isso daí é macumba. Foi alguma coisa que pegou nele. Estava com o corpo aberto, meus amados. Não foi para mim o trabalho, mas eu estava com o corpo aberto, cheio de droga na mente, bebida, prostituição. Eu era solteiro na época. Imagine, Satanás do jeito que eu gosto. Só venha. Receba. Precisei ficar internado no hospital para doentes mentais. É fácil ver eu assim hoje, né? Mas só minha família sabe o que ela passou. Eu não era assim, gordinho, cheinho. Não. Era o mais magro do que o nosso irmão Igor. Desculpe, irmão. Te amo em Cristo. Mas, meus amados, por tudo que é mais sagrado, se a minha cintura fosse mais grossa que a cintura da nossa irmã, com todo respeito, Gabi, era isso daqui, minha cintura. Muitos falavam que eu estava no crack. Ninguém acreditava que era trabalho. Sabe que você ficar internado mais de 20 dias no hospital para doentes mentais? Minha irmã, quando foi me visitar, estava gestante da minha sobrinha, que tem 15 anos hoje. E ela olhava pra minha cara e só babava. Dopado. E todo mundo falando pra minha mãe: é droga. Fizeram um monte de exame, ressonância magnética. E depois foram lá esfregar na cara de quem falava que era droga. Cadê a droga? Tu quis mentir mais? Nunca mais menti. Porque através da mentira eu paguei um preço. Através de uma mentira pequena, que não foi nem para minha mãe, foi para o meu patrão, que é evangélico, viu? Eu paguei um preço, quase desci a cova, quase desci a sepultura. E ao passar do tempo, comecei a tomar remédio tarja preta. Minha mãe me levava aos hospitais,
Onde tem um pastor que vai vir, ele está marcando para vir fazer um culto aqui conosco, lá do Guarujá. Foi ele que me acompanhou, me levou no hospital. Na época não era pastor, era do mundo. Hoje, por honra e glória do Senhor, é um pastor intermédio que viaja pregando a palavra do Senhor Jesus. Então, ao decorrer do tempo, eu tomando um remédio pesado, tarja preta, só louco tomando. Olha o louco de Jesus aí, ó. E aí comecei a tomar esse remédio, e o tempo foi passando. E aí eu vi dois homens vindo de frente comigo, igual como se fosse o irmão Daniel e o diácono Ivanildo. E ali Satanás colocou na minha mente, falou: fala que saiu da cadeia. Falei: saí da cadeia, hoje vou matar vocês dois. E tá, fui para casa. E na mesma noite o inimigo é tão estratégico que minha mãe teve que sair para fazer compra. Quem ficou lá em casa sozinho? O doido. Olha o doido aí sozinho. E agora? Mas Deus, ele é tão fiel. A gente não entende quando Deus vai fazer uma obra na tua vida. Sabe por quê? Deus é tão fiel que do outro lado da rua estava tendo uma obra. E nessa obra tinha um rapaz que eu não me recordo o nome dele. Sei que ele é um moreno abençoado. Porque se não fosse ele eu não estaria aqui. Então o meu padrasto comunicou, ele falou: amado, passa o olho no menino ali que ele está meio louco. E se alguém vir aí, você não deixa ninguém mexer com ele não. Ele não está bem da cabeça. E amém. Foram no mercado. E tá lá o doidão, pintando a cara de tinta guache, achando que era Justin Bieber, falando em língua. Oh, how are you? E jogando camisa pro alto. Satanás é sujo, amado. Né? É pesado. Só quem já passou na mão do diabo sabe como que é sair. E aí, tá lá eu, quietinho. Aí me aparece os dois irmãos. Um exemplo, vou pegar o irmão Ivanildo e o irmão Daniel. Vem os dois na porta da casa da minha mãe, cada um num canto com uma peça na mão, chamando eu. E aí, louco, chega aí. E aí o que aconteceu? O amado viu, o amado que estava fazendo a obra viu, saiu correndo. Ô, meus amados, não faz isso com ele não. Ele não está legal da cabeça. Então, meus amados, não faz isso com a vida dele não, meus amados. Porque ele vem passando por uma situação difícil na vida. Ele vem passando por uma situação que o diabo queria arrancar a vida dele. Então nesse momento, o anjo do Senhor acampou entre a minha vida, entre a minha porta. Pela vida dele, o Senhor pegou aquele vaso de honra e colocou à frente. E aí esses dois abençoados perguntou: tu é louco mesmo? Eu não sei o que eu falei para ele. Só que aí ele falou assim: não compensa gastar bala com esse lixo não, vamos embora. Então Deus, ele é tão bom na minha vida, que ele tem me tirado de um passado escuro, de um passado sombrio. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, essa oportunidade que o Senhor me deu. Eu sei que é difícil muitos querer falar assim: ah, alguém tem dúvida no coração. Isso daí é normal, todos nós temos nossas dúvidas. Todos nós. Só uma coisa eu falo: não queira passar pelo processo, que o processo é doído, o processo é doloroso demais. E voltando aqui onde a gente estava, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o significado de estar em Cristo, no original grego, o termo usado é em Cristo. Para Paulo, isso não significa apenas seguir o ensinamento de Jesus, mas ter união vital, íntima e espiritual com Ele. É uma posição legal e relacional diante de Deus. Qual a posição legal? A posição legal é juridicamente, legalmente, como eu estou com meu irmão em Cristo, como que eu estou hoje com os amados. E a relacional, qual é a minha relação na casa do Senhor? O que eu tenho feito para Deus? O que o Senhor acha de mim nesse momento na obra? Como que eu estou? Que tem muito lobo vestido de ovelha.
e a capa cai. Cai. A gente acha que a capa não cai, né? Que é tudo... Ai, tá tudo debaixo dos panos, ninguém sabe não. Cuidado que Jesus vai levantar o pano, viu? Eita, Jesus. Toma cuidado, vigia na terra. Porque Satanás quer fazer tua vida que nem um voodoo, jogar pra lá, pra cá. E a hora que jogar, não vem falar que foi falta de aviso. Não vem falar que foi falta de conselho. Não vem falar que, ai, quem que contou? Jesus está vendo tudo que a gente faz. Amém, meus amados? E o resumo: a posição legal nunca muda. Você é sempre salvo e amado. Olha que lindo. Você é sempre salvo e amado. Você já imaginou fazer diversas atrocidades e mesmo assim o Senhor Deus ter aquela compaixão, aquela misericórdia de ainda falar assim: filho, tem chance. Enquanto você respira, tem chance. Enquanto tem vida, tem chance. Enquanto está de pé, tem chance. Tem chance do quê? De abraçar, de amar, de buscar, de falar do amor de Cristo. Tu tem falado de Jesus no teu serviço? Tu tem lançado uma palavra onde tu trabalha? Ou só quer falar de Deus na igreja? Ou só quer falar de Deus na hora que o cinto aperta? E para quem também está ouvindo, aonde essa voz chega, fala com Deus essa noite. Fala para Ele qual o teu problema. Fala para Ele em que área se necessita da ajuda dEle. Eu sei que necessitamos em diversas áreas, porque tem dias que nem força para levantar a gente tem. Se não for pela misericórdia do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, é só pela misericórdia do Pai. Aleluia, Jesus. E o contexto vai dizer, o versículo anterior, no 16, diz que Paulo passou e não conheceu mais ninguém segundo a carne, ou seja, sob uma perspectiva puramente humana e mundana. Então, segundo Paulo, a perspectiva dele, digo, puramente humana e mundana. Humana, humanos, e mundana, as coisas do mundo, as coisas que muitas das vezes engana. Aquilo que a gente acha que é bom aos nossos olhos, espiritualmente para Deus não é bom. Eu achava bonito, quando eu vivia no mundo, passar com um copinho de cerveja, uma latinha, oh glória, 3 pinos no bolso, era lindo. Ai, como é lindo. Eu imagino Jesus olhando para mim ali falando: coitado, nem sabe o que eu vou fazer tu passar. Porque quando o Senhor, quando a gente não vem por amor, Ele faz vir pela dor. Será que eu vou querer ir pela dor? Ou é mais gostoso ir pelo amor? É que nem um pai quando tem um carinho com um filho, quando ele é pequeno, que o pai chama: vem cá, filho, dá um abraço no pai. E o filho vem correndo. Aí o filho vai crescendo, vai ficando desobediente, não vai mais escutando o pai, não vai mais respeitando, não vai tendo mais referência ao pai, não vai tendo mais referência à mãe. A mãe fala: filha, que é essa louca? Tá desse jeito. E é desse jeito que as coisas do mundo acabam cegando aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. O Senhor Deus, Ele tem um plano e tem um propósito para cada um de nós aqui. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por eu ter tido a oportunidade e Ele ter me dado o tempo de ter me tirado, porque nem aqui era para mim estar hoje contando esse testemunho. E muitos aí estão querendo oportunidade e não tem. Ontem, hoje e todo dia vai ter pessoas velando um ente querido seu. Então, meus amados, enquanto temos oportunidade, vamos buscar a Deus. Não precisa ser
se engravatar, igual eu falava às vezes pro povo que era o povo de Deus, que a gente tinha até respeito pelo povo de Deus, o ser humano tinha, que hoje não tem mais. Tinha. O povo cristão era referência no mundo. E o povo cristão está perdendo essa reverência. Por quê? Por falsos profetas. Por às vezes um querer dar de cristão e depois estar fazendo coisas banais. Aí como que podemos salvar a alma lá fora? Se dentro está pior do que lá fora? Como? Como que vamos fazer a obra desse jeito? Não fala aqui, para honra e glória do Senhor. Mas tem muitas igrejas aí que o mundo já está dentro da igreja. Então a igreja ali não está sendo mais o centro Jesus. Está sendo o mundão, está sendo o centro, Satanás. Então precisamos vigiar cada vez mais. E precisamos nos alegrar. Eu conto esse testemunho porque ser um morador de rua não é fácil. Com 11 anos de idade, sabe o que era minha coberta, meu lençol? Minha própria camisa. Sabe quando você se abaixa, joga a camisa M virava GG. Porque tinha que cobrir até as pontas do pé. E isso quando não era acordado a balde d'água, a peteleco na orelha. Tu acha que eu queria isso para minha vida? Tu acha que eu quis isso? Quase fui estrupado de menor. Aquela época do real. Quem tinha um real? Oh Jesus, hoje um real não faz nada. Mas eu lembro que quando eu era o mais novo, eu estava até comentando hoje com a missionária na casa dela. Passou um abençoado de bicicleta por mim e falou: ei, você quer ganhar R$1? Eu inocente, né? Coração sempre dócil de querer ajudar o próximo, fazer desde pequeno, querendo fazer o bem pro próximo. E mal sabia eu que estava caindo numa enrascada. Falei amém. Não falei amém porque eu não era da igreja, né, amados? Hoje eu falo amém, graças a Deus. Falei, vamos lá, vamos ganhar esse R$1 aí. Quem já foi pro Guarujá, talvez conhece a Piaçaguera, a ponte Monte Cabrão, ou pesquisa no Google. É um bairro ali que é muito distante da rodoviária, onde minha mãe mora. Minha mãe mora próxima à rodoviária do Guarujá. E aí quando esse rapaz me colocou na bicicleta, a gente pedalou, ele pedalou mais ou menos, deve dar uns 10 quilômetros ou mais. E me levou para uma zona de bananal. Nessa zona de bananal, eu na inocência, achando que ia ajudar ele a pegar os cachos de banana. Desculpa até o termo e a palavra, que ia entrar na banana ia ser eu. A gente dá risada, a gente ri, mas é algo que é sério. Porque o inimigo ele te engana. Ainda mais eu criança, é que nem hoje. Se você chegar numa criança hoje e ninguém tiver vigilante, se ninguém tiver vigilante, encostar um carro aqui e ninguém estiver de olho numa criança, e o amado buzinar para a criança falar aqui, vem cá, toma aqui R$100, a criança não vai pegar? Já não vê que não vai. Então precisamos vigiar. E naquele tempo, o pastor dá risada, mas é sério, é pesado. O gostoso é que a gente dá risada. É gostoso, mas é algo que é verdade. É algo que é verdadeiro. Só quem passou por esse processo, não no processo do real, mas só quem já quase foi estrupado ou quem foi abusado sabe a dor que é. É verdade. Não é uma dor fácil. A segunda vez já foi morando na rua, de menor, um cara maior que eu. Tentou, mas graças a Deus eu consegui dar um chute, acordar meu irmão que morava na rua comigo, que até hoje é morador de rua, com 36 anos de idade nas costas, não largou o crack, vive na rua, paga o preço, porque não quis deixar eu ir sozinho. Você acha que eu fico feliz? Você acha que a minha mente fica como? Às vezes meu irmão tá passando sofrimento, tá na rua, já foi preso diversas vezes. Cada um tem uma escolha. Eu morei junto com ele na rua, ele morou comigo para mim não ir sozinho. Mas eu tive a opção, eu tive uma escolha. Eu quero qual escolha? Então hoje eu faço a pergunta: qual escolha tu quer para tua vida, meu amado? Quer seguir Jesus? Siga. Não quer? Mete o pé. Ninguém está te obrigando a ficar aqui não, mas não vem atrapalhar a obra.
Ninguém te obriga, ninguém põe uma arma na tua cabeça e fala: a partir de hoje você vai pregar, a partir de hoje você vai orar tantas horas por dia. Não quer, meu amado? Porta da rua é serventia da casa. Precisamos ter a intendência e entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Não adianta a gente vir brincar aqui de ser crente, que Satanás não brinca de ser Satanás não, viu? Ele não brinca, ele é pesado, ele é astuto, ele tem estratégia, tem. Eu perdoo os amados do jeito que eu falo, às vezes eu falo pro Senhor, mas eu, Deus, não sei nem falar. Fala, é desse jeito que eu quero que tu fale, porque é Ele que molda, não é eu. É Deus que vai mexer, é Deus que vai me moldar. Mas lógico que eu tenho um professor aqui na terra, meu pastor. Por isso que existe escola bíblica dominical. Por isso que existe a palavra, para não ser enganado. Aonde estamos sendo enganados hoje? Até dentro dos nossos lares. As pessoas têm a capacidade de enganar a gente dentro da nossa própria casa. Aleluia, Jesus. Então você imagine quem é de fora, se não é enganado. Mas eu glorifico a Deus pela experiência que Ele fez eu passar. Porque se eu não passasse por essa experiência, talvez eu não seria, não esse homem forte, fortão, não, mas espiritualmente, emocionalmente, uma pessoa madura, uma pessoa, não vou falar sensível, mas frágil. Porque não adianta a gente dar uma de sensivinho aqui, chorar e o coração tá de pedra, tá falando mal da vida da irmã. Vigia, viu? Deus vê tudo. Não adianta eu dar uma de santinho na igreja, falar bonitinho, falar ai, B. E depois no meu oculto, no meu secreto, eu meter o pau na vida do pastor, meter o pau na vida da missionária, meter o pau na vida do diácono. Precisamos ser unidos. Precisamos ser unidos, meus amados. E o pastor já cobrou da hora. Seja feita a vontade do Senhor. E também precisamos respeitar o tempo. Então, meus amados, para finalizar, a analogia da criação é assim. Como Deus falou e o universo surgiu do nada. Gênesis capítulo 1. E o Espírito Santo faz uma obra criadora no interior do crente. A pessoa se torna um ser totalmente refeito por dentro e com uma nova natureza. Então, quando a gente aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele vai nos integrar, Ele vai nos limpar, Ele vai nos moldar. Glória a Deus, aleluia. Dele, tudo vai ser novo, o velho fica para trás. Mas tem pessoas que já desceu, que já aceitou, e o velho parece que continua na frente. Parece que não deixou o passado para trás, vive no passado. Parece um museu, não consegue ver daqui para frente, só consegue ver daqui para trás. Esquece o passado. Precisamos abrir o espaço. Quando a gente tira o passado da nossa vida, a gente dá espaço para que o Senhor comece os planos dele futuramente. Precisamos parar de ter essa visão de ver limites. Precisamos ter visão de águia. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? E que fique com essa palavra no seu coração. Glória a Deus, 2 aleluia. Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Louva ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que testemunho.